Fala, cervejeiro! Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e você é muito bem-vindo ao H2Beer. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o processo de criação de uma receita do zero. Como eu faço isso no programa, então a gente vai ver muita coisa junto lá no Beersmith também. Então segura a vinheta e vem comigo! Se você ainda não se inscreveu no H2Beer, clica aí no botão inscreva-se, ativa o sino para você ficar sempre antenado com as novidades aqui do canal. Já de quebra, deixa um like no vídeo para você ajudar a propagar a cultura cervejeira. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube considera esse conteúdo relevante e mais ele chega aos confins dessa imensa rede. Já aproveita e segue a gente também nas redes sociais, aí no Twitter e no Instagram. Ok? O processo de criação da receita é um processo que envolve algumas etapas, mas eu gosto de fazer o seguinte: eu primeiro tenho a ideia do que eu quero fazer, que tipo de cerveja eu vou querer braçar, né? Então, quando eu tenho essa ideia, eu parto para um guia de estilos. Aí eu vou lá para o BJCP, é o que eu tenho utilizado. Mas o BJCP é só uma linha que eu vou traçando ali para a ideia. Eu não sou obrigado realmente a ficar preso ao BJCP. Eu acho isso muito chato, né? Porque o barato de ser cervejeiro caseiro é isso mesmo, fazer loucura, fazer doideira, cerveja maluca. Mas às vezes a receita sai muito boa, mas muito legal mesmo. E aí é legal você saber reproduzir ela. Afinal de contas, cervejeiro caseiro bom é o cervejeiro que consegue repetir uma receita. E eu confesso que eu estou nessa luta, porque eu gosto de algumas receitas que fiz e gostei também de poder repetir, dar uma sensação de legal, eu consigo fazer uma receita, eu domino essa receita porque eu consigo repetir. Então isso é bastante bacana e faz todo sentido na hora que você está bolando sua receita. Bom, aí partindo do princípio, eu já sei o estilo que eu quero fazer. Nesse caso, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma stout. Eu estou querendo fazer uma cerveja escura. Então eu vou mostrar para vocês a pesquisa que eu faço, tá? Lá dentro do guia de estilos, certo? Então me acompanha que eu vou mostrar tudo isso aqui no Beersmith. Uma das características mais marcantes da stout é o fato dela ser realmente muito escura. Então ela está nos níveis mais altos aí da escala SRM. Então é bem pesado na cor, né? E isso é importante a gente ter em mente, porque isso vai definir os maltes que a gente vai utilizar. Vendo aqui, eu já sei basicamente quais maltes eu vou utilizar. Tem uma dica legal aqui no canal, se você não viu, clica aí no card que eu vou deixar, que eu falo exatamente sobre como escolher seus maltes. Quais são os parâmetros que a cerveja deve ter, tá? E a importância deles. Então a OG, né, pode ver que, embora a gente tenha uma carga de malte interessante, ela não tem uma densidade inicial muito alta, né? 1044, a maioria dos estilos cervejeiros até de baixo corpo, baixa complexidade, estão nessa faixa. Não é uma cerveja high gravity. A final gravity, ou a densidade final, está em 1007, 1011. A quantidade de IBUs, note que aqui o IBU não é realmente uma cerveja de baixo amargor. SRM, aqui é o grande barato, a gente precisa ficar de olho nisso aqui, tá? Porque o stout é cerveja escura, então tanto que o 40 é o nível, tipo, é o topo da escala, né? Então a gente realmente vai tentar trazer bem para o escuro aqui, fazer quase um petróleo. O teor alcoólico dela está entre 4 e 4,5%. Então é isso, já sabemos o que o estilo exige, agora é hora da gente ir para a receita. Uma boa base é um Pale Ale, certo? Porque é um malte base, né? Eu preciso ter um malte base, e ele já tem algumas características interessantes, porque ele já adiciona uma certa característica de malte mesmo, diferente do Pilsen. O Pilsen é muito neutro, né? O Pale Ale já tem uma característica maltada, eu quero essa característica. Então a gente vai colocar aqui, vamos começar com 4 quilos. Vamos entender aqui o quanto a gente adiciona. Bom, 4 quilos eu já sei que a gente não vai precisar, tá? Porque aqui eu já estou quase estourando o estilo. Então, eu vou adicionando aqui primeiro, depois eu vou ajustando eles. Vou usar também o famoso Caramunique, tá? E esse eu vou usar o 3,
justamente porque ele é o mais escuro. Também adiciona aquelas características caramelo, que é importante no estilo. Então vamos adicionar aqui 400 gramas desse malte. Já estouramos aqui o estilo, já estamos na faixa vermelha, não tem problema, depois a gente vai ajustando. Vamos tingir agora a nossa cerveja. Aí eu vou utilizar a cevada tostada, Barley Roasted. Bom, nosso estilo já está aqui, ó. Esse é meu orçamento de malte. Vou me virar com isso aqui. Eu tenho malte base, que já adiciona uma característica maltada para a cerveja importante, por isso do Pale Ale. Também vou adicionar essa cevada torrada aqui é para realmente tingir a cerveja, é ela que está trazendo cor à nossa cerveja, tá? E o Caramunique 3 para trazer essa ideia de caramelos que a cerveja pede. Então eu acho que a combinação desses 3 maltes aqui vão ser bem bacanas pra gente. Agora vamos comparar aqui no estilo, né? Olha só, a gente saiu muito. Basicamente tudo que envolve malte aqui a gente extrapolou. Então vamos diminuir um pouco essa carga do malte base. A gente está com 4 kg, vamos para 3,5. Tá? Já consegui trazer aqui o ABV. A minha densidade inicial está lá em 1042. Tá? Isso aqui vai conferir um pouco mais de corpo, talvez, a minha cerveja. Talvez vai ficar um pouco mais encorpada do que eu gostaria. Então eu vou aqui no ajustar a gravidade, tá? E vou baixar até 1040. Eu vou deixar no meio do estilo. Então você já percebe aqui, ó, que ele já baixou para 3,33 kg, tá? O nosso malte base. É importante a gente fazer essa divisão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar um pouquinho a minha quantidade de Caramunique. E agora vamos diminuir a nossa cevada torrada, porque a gente passou da cor. Eu não quero também apelar na cor. Acho que não é o objetivo. Vamos colocar aqui 400 gramas. Tá bem lá no limite do estilo. Mas tá bom. Vamos deixar assim. Ok? Então a gente tem 3,33 kg de malte base. Aos 78,7% do nosso orçamento está com a base. A cevada torrada a gente usou 9,4% e 11,8% ficou com o nosso Caramunique, nosso segundo malte mais importante no perfil de sabor e coloração. Então é isso, cervejeiro. Basicamente a nossa carga de malte está definida. Vamos adicionar o lúpulo. Qual lúpulo a gente pode escolher para nossa stout? Preciso de um lúpulo que tenha muito alfa-ácido, né? Então é importante a escolha do lúpulo pelo alfa-ácido nesse caso. Uma boa opção que eu tenho aqui, que não é difícil de encontrar no mercado, é o Target, né? O Target está aqui, ó, bem bacana, porque ele tem 11% de alfa-ácido, é um alfa-ácido bem considerável, né? E é um lúpulo relativamente barato. Vamos usar a S04, uma levedura própria para isso, né? Ela não vai trazer muita contribuição de ésteres, desde que seja feita uma fermentação com controle legal de temperatura. Bom, eu vou ajustar aqui. A minha panela é uma single vessel, né? Mas eu não faço lavagem, então eu utilizo o perfil do Biab, porque é basicamente um Biab, mas eu não estou usando o voal, estou usando uma ultra panela para fazer a filtragem, tá? Então eu vou usar um Biab com corpo leve. Escolhi corpo baixo, ó. Já foi para 4,3% de teor alcoólico. Então eu agora consigo simplesmente dar uma ajustada aqui na minha base. Tá 3,3, 3,1 quilos, tá ótimo. 1039 com 4,1 de ABV, tá perfeito. Minha cerveja tá grande parte dela aqui bem centrada no estilo, né? Mas a cor realmente estourando lá, e vamos deixar assim, porque eu quero realmente uma cerveja bem escura.
Vou mudar aqui para single stage porque eu não quero nem criar éster, então não vou fazer aquela subidinha na temperatura no final. Vou fermentar sempre a 18 graus, mantendo do início ao fim. Cervejeiro, ok. Aqui está nossos insumos básicos: malte, lúpulo e levedura, tudo escolhido. Como você percebeu, não é tão complicado elaborar uma receita, né? Na hora de colocar isso tudo no programa, você vai ver que tem várias facilidades. O Beersmith realmente ajuda muito na hora de você desenhar a sua receita. Aí você prepara a sua receita, você cria a sua lista de compras se você não tiver esses insumos, monta o passo a passo e vai para o dia da abraçagem. Uma boa dica, cervejeiro: se você se planejar muito bem com a sua receita, você vai ter um dia de abraçagem muito agradável. Se você não viu o vídeo, eu falo sobre essa experiência aqui, ó, vou deixar o card, sobre planejamento da sua abraçagem, como você prepara o dia da sua abraçagem e a etapa que você deve seguir. Isso é muito importante. É um dos vídeos lá do primórdio do canal, mas faz muito sentido, né? Eu continuo utilizando a mesma regra. Como você viu, a escolha do lúpulo respeitou aquilo que eu falei no último vídeo, tá aqui, ó, sobre escolher o insumo de acordo com a região. Então eu estou fazendo uma stout, é lógico que eu vou usar os lúpulos que originalmente são utilizados naquela região. Eu poderia usar um lúpulo americano? Claro que poderia, e vou te falar mais, é totalmente livre para fazer isso, porque nessa receita em específico o lúpulo tem pouco papel, não tem muita participação em termos de aromas e sabores, ele é só um ponto de equilíbrio. Então, para dar esse equilíbrio, a gente joga um lúpulo. Então, essas características eu vou buscar nos lúpulos da região, certo? Então é isso, cervejeiro. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, você vai ajudar muito o canal a crescer e alcançar novos públicos. Se você não se inscreveu, tá vindo aqui pela primeira vez, clica aí, ó, no botão de inscreva-se, ativa o sino para ficar sempre antenado. Segue a gente lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, cervejeiro!